segundo Samuel, capítulo 18. Então Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre ele chefes de 1000 e chefes de 100. E Davi enviou o exército, e um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o geteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Mas o povo respondeu: Não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco, nem se importarão conosco, ainda que morra metade de nós, porque tu vale por 10.000 tais como nós. Melhor será que da cidade nos mande socorro. Respondeu-lhes o rei: Farei o que vos parecer bem. E o rei se pôs ao lado da porta. Todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Absai e a Itai, dizendo: Tratai brandamente por amor de mim o mancebo Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu a ordem a todos os chefes acerca de Absalão. Assim saiu o povo a campo contra Israel. Deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali o povo de Israel foi derrotado pelos servos de Davi, e naquele dia houve ali grande morticínio de 20.000 homens, pois a batalha se estendeu sobre a face de toda aquela terra, e o bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. Por acaso Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montando no mulo, e entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Absalão no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Um homem, vendo isso, contou a Joabe, dizendo: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o contara: Pois o que viste? Por que não o derrubaste logo por terra? E eu te haveria dado 10 ciclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, o homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 ciclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, a Absai e a Itai, dizendo: Guardai-vos, cada um, de tocar o mancebo Absalão. E se eu tivesse procedido falsamente contra a sua vida, coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim. Então disse Joabe: Não posso demorar-me assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão, e lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele muito grande montanha de pedras, e todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha feito levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: Nenhum filho tenho para conservar a memória ao meu nome. E deu o seu próprio nome àquela coluna, a qual até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Aimás, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou à mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador das novas. Outro dia as levas, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse, porém, Joabe ao Cuxita: Vai tu, e diz ao rei o que viste. O Cuxita se inclinou diante de Joabe e saiu correndo. Então prosseguiu Aimás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o Cuxita. Respondeu Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não receberia recompensa pelas novas? Seja o que for, disse Aimás, correrei. Disse-lhe, pois, Joabe: Corre. Então Aimás correu seu caminho da planície e passou adiante do Cuxita. Ora, Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto do muro, e levantando os olhos viu um homem que corria só.
Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. Respondeu o rei: Vem só, é portador de novas? Vinha, pois, o mensageiro aproximando-se cada vez mais. Então o sentinela viu outro homem que corria e gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também esse traz novas. Disse mais a sentinela: O correr do primeiro parece ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é o homem de bem, virá com boas novas. Gritou, pois, Aimás e disse ao rei: Paz. Inclinou-se o rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens de levantar a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: Vai bem o mancebo Absalão? Respondeu Aimás: Quando Joabe me mandou a mim, o servo do rei, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Disse-lhe o rei: Põe-te aqui ao lado. E ele se pôs ao lado e esperou de pé. Nisso chegou o cuxita e disse: Novas para o rei, meu senhor, pois que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então perguntou o rei ao cuxita: Vai bem o mancebo Absalão? Respondeu o cuxita: Sejam como aquele mancebo os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para te fazerem mal. Pelo que o rei ficou muito comovido e subiu à sala que estava por cima da porta e pôs-se a chorar. E andando dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho.